Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou Kevin Nicolas. E o tema de hoje é no mínimo exótico. Já pensou se existisse uma categoria no automobilismo com clubes de futebol? Então, isso já aconteceu e é o que falaremos hoje. Falaremos da Super League Fórmula, uma competição que durou muito pouco, mas que é no mínimo interessante pra gente contar a história aqui. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nos anos 2000, houve um grande boom de competições aleatórias de automobilismo que duraram bem pouco, como foi o caso, por exemplo, da Grand Prix Masters, uma categoria com pilotos aposentados em 2005 e 2006, que tinha pilotos do calibre de Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Riccardo Patrese e por aí vai. E há um GP que creio que vocês conhecem, que era uma espécie de Fórmula das Nações, né? Uma Copa do Mundo do automobilismo, que chegou inclusive a ter Nico Hülkenberg como um dos campeões em 2007 pelo time Alemanha. Mas vou falar aqui, isso em uma Olimpíada da vida aí com os pilotos top mesmo, seria muito da hora. Mas enfim, chegamos em 2008, onde alguém pensou, e que tal se a gente misturasse Fórmula 1 com o automobilismo? Vocês acham uma boa ideia? E Chablau, foi criada a Super League Fórmula. Essa foi uma ideia que já tinha surgido lá em 2002, quando houve a proposta de criação da Premier One Grand Prix, uma categoria semelhante, mas que nunca saiu do papel. Porém, serviu de inspiração para a criação então da Super League Fórmula. E a primeira temporada da categoria foi em 2008, onde tínhamos os seguintes times: Milan, Galatasaray, Beijing Goan, PSV, Al Ain. O que o Al Ain tá fazendo aí, eu não sei. Olympiacos, Basel, Borussia Dortmund, que inclusive é a única camisa de um time da Super League Fórmula que eu tenho aqui em casa. Então por isso que eu tô usando a camisa do Dortmund. Atlético de Madrid, Porto, Rangers, Sevilha, Tottenham, Liverpool e Roma. E para finalizar, nós tínhamos dois times brasileiros na competição, que eram Flamengo e Corinthians. Com o lançamento da categoria, consequentemente, vieram o lançamento dos carros das equipes, e aqui no Brasil, pelo menos, foi uma maravilha. No Corinthians, tivemos a icônica foto do goleiro Everton, que hoje está no Palmeiras, pulando, então, sobre o carro do Corinthians. E no Flamengo, bem, o presidente Márcio Braga entalou no carro. Eu não tô zoando, isso não é brincadeira, o presidente do Flamengo entalou no carro. Pelo menos depois ali o carro foi exibido no Maracanã lotado para compensar. Para os mais técnicos, o carro usado na Super League Fórmula era um Panoz, o Panoz DP09, que tinha um motor V12 4,2 litros com 750 cavalos de potência. Os carros tinham uma potênciazinha legal, hein? Tá, mas e aí, como eram as corridas em si? Bem, na temporada de 2008, o calendário tinha 6 provas com rodadas duplas, em Donington, Nürburgring, Zolder, Estoril, Vallelunga e Jerez. O fim de semana tinha um treino classificatório em formato de mata-mata. Pra você que pensa que a Fórmula E começou com esse negócio de mata-mata aí, a Super League Fórmula andou para que a Fórmula E pudesse correr. Enfim, era um treino que os pilotos eram divididos em 2 grupos em que cada um andasse ali em uma sessão de 15 minutos. Os 4 mais rápidos de cada grupo avançavam para o mata-mata. Então esses pilotos se enfrentavam em quartas de final, onde o primeiro colocado do grupo A enfrentava o quarto colocado do grupo B, o segundo do A enfrentava o terceiro do B e por aí vai. Então, em cada confronto, cada um dava apenas uma volta rápida. O mais rápido passava para a semifinal e depois, o mais rápido da semifinal ia para a final, onde aí era definido o pole. Cada uma das duas corridas tinha a mesma duração, 45 minutos, mas a diferença estava no grid de largada. Onde na primeira corrida, o grid de largada era o do quali, enquanto na segunda corrida, o grid era o resultado invertido da corrida 1. Sim, invertido de vez. Então o primeiro colocado da corrida 1 largaria em último e o último da corrida 1 largaria em primeiro. A pontuação era bem bizarra, ela ia do primeiro colocado ao último, dando 50 pontos para o primeiro colocado e 1 pontinho para o 22º. E os pontos eram dados mesmo com os pilotos abandonando. Ok, passando então pelo fator explicativo da categoria, vamos aos resultados. Na temporada de 2008 tivemos o clube chinês Beijing Goan sendo campeão. Sim, na Super League Fórmula se priorizava o clube campeão e não o piloto campeão. Comandado então pelo italiano Davide Rigon.
o Flamengo conquistou um pódio naquela temporada com o saudoso Tuca Rocha. E o Corinthians também conquistou um pódio, só que com o Antônio Pizzoni, sim, aquele mesmo que correu na Fórmula 1 entre 2013 e 2005 e que capotou o presidente da Jaguar. Em 2009, em uma temporada que contou com a participação até de Sébastien Bourdais, que tinha sido recém-demitido da Toro Rosso naquele ano, contou com o título do Liverpool, do piloto espanhol Adrián Vallés. O Corinthians contou com 3 pole positions, foi o clube com mais poles daquela temporada inclusive, e 2 pódios, todos conquistados por Antônio Pizzoni. E o Flamengo contou com apenas um pódio conquistado por Henrique Bernoldi. Só que nesse ano de 2009 aconteceu algo que seria o início da derrocada da Super League Fórmula. Uma empresa estatal petrolífera angolana chamada Grupo Sonangol se tornou a principal patrocinadora da competição, que agora se chamava Super League Fórmula by Sonangol. Com esse investimento, em 2010 a Fórmula Superliga, como era chamada aqui, bateu o número recorde de equipes, pilotos e provas. Tivemos um total de 11 provas naquela temporada. Seria 12, mas a prova de Pequim foi cancelada porque não passou na inspeção da FIA. E, inclusive, tínhamos uma atividade extra no final de semana, uma terceira corrida chamada de Super Final, onde os 6 melhores das corridas 1 e 2 se enfrentavam em uma mini corrida para saber o vencedor do fim de semana. Uma ideia bem difícil de entender e bem estranha também. A temporada de 2010 foi vencida pelo clube belga Anderlecht, que tinha o piloto italiano Davide Rigon. Sim, o Rigon foi bicampeão da Super League Fórmula. Só que aí viriam os problemas. Lembram da Sonangol? Então, ela não renovou o contrato de patrocínio e vazou. Com isso, a Super League Fórmula estava sem patrocinador, o que afastou clubes e equipes. Para vocês terem uma ideia, eram 18 clubes participando da temporada de 2010. Em 2011, tínhamos apenas 6 deles. Eles tinham que dar um jeito de continuar em 2011, então a Super League Fórmula virou praticamente uma A1GP 2.0, onde agora se chamava Super League Fórmula Nations Cup, ou traduzindo para o português, Copa das Nações Fórmula Superliga. Os clubes que sobraram foram Anderlecht, Atlético de Madrid, Bordeaux, PSV, Sparta Praha e Galatasaray. E esses clubes teriam que representar seus países também. Até porque agora a Super League Fórmula virou um campeonato de países e não mais de clubes. Então tínhamos ali o time Brasil, o time Nova Zelândia e até o time Luxemburgo, cara. Não esse Luxemburgo aí, o país. E nessa zona, o calendário que era para ter 9 provas, sendo 2 do Brasil, teve somente 2 corridas em Assen e Zolder, e aí o campeonato simplesmente acabou. Sim, do nada o campeonato acabou com apenas 2 corridas. E foi decretado o título então do time Austrália, do piloto australiano John Martin. E assim a Super League Fórmula morreu. Morreu assim, desse jeito, do nada. Após isso, não houveram mais notícias em relação a uma nova temporada da Super League Fórmula em 2012 ou 2013, e desse jeito aí foi decretado o fim da Fórmula Superliga. Um campeonato no mínimo exótico e que terminou de forma mais bizonha ainda. Em 4 anos o campeonato foi crescendo quando do nada, boom! Caiu e caiu bem. Aqui no Brasil a categoria não foi transmitida na TV aberta, mas teve ali um certo apelo nos telejornais, principalmente quando a categoria foi lançada. Um campo asfaltado e cheio de curvas. Lá estavam Flamengo e Corinthians. Em vez de futebol, automobilismo. Competiram juntos. Foi a estreia da Fórmula Superliga e com o Brasil no pódio. As transmissões foram do Sport TV em 2008 e do Esporte Interativo, hoje TNT Esportes, a partir de 2009. Que triste fim para a categoria. Enfim, essa foi então a história da Super League Fórmula. E para finalizar o vídeo, vou deixar aqui essa maravilhosa foto do Corinthians e do Flamengo brigando por posição na pista. Bem, é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, faça aquilo que vocês já sabem e compartilhe esse vídeo aí pro máximo de pessoas que você conseguir. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Na descrição temos o nosso servidor no Discord. Entra lá, pô. Faz tempo, entra lá. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado também por chegarmos à marca de 900 inscritos, cara. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que assistem os vídeos e por aí vai. Estamos muito próximos da marca de 1000 inscritos, que seria fantástica. É isso e falou!